Então vamos lá, gente, olha só. Vamos, como vocês não têm livro ainda, não sei como que vai ser essa distribuição, né? Vocês podem pegar o caderno de vocês aí e anotar. É interessante anotar, tá? É uma introdução, parece muito simples, mas vai ajudar o entendimento do assunto de funções, tá? E função não é difícil. Vai por mim, não é função não é difícil. Já trabalhamos equação do primeiro grau, né? E equação do segundo grau, né? E tem tudo a ver com equações. Tudo a ver com equações, né? Cadê o meu sumiu? Nossa. Então, vamos iniciar nosso estudo de funções, tá? Nossa. Funções. Só um minutinho aqui que eu preparei uma aula. Então pegue um caderno, vamos anotar aí, como se estivesse em sala de aula mesmo. Eu ia colocar no quadro aqui atrás, mas como eu estou sem internet, eu estou usando a internet celular, eu fiquei com medo de usar a webcam, que é minha web do computador, ela distorce muito a imagem do fundo, não é boa. Aí eu utilizo a web do celular. Então, como eu estou utilizando a internet do celular, eu não coloquei web do celular para trabalhar. Na próxima aula vai estar ok. Provavelmente eu vou trabalhar a maior parte da aula de matemática vai ser pelo quadro, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Olha só, vamos colocar. Escrevam aí, ó, noção. Tá? A letra não vai ficar legal não, tá? Estou escrevendo aqui com esse mouse aqui. Noção de função. Oi? Estou gravando sim. Estou gravando. Mas você, como é esperto, né? Você vai já adiantar o lado, né? Vai copiar. Você não vai querer assistir isso novamente à tarde, amanhã, sei lá, e você vai esquecer. Sabe o que acontece? A gravação é interessante na hora de estudar para a prova, vocês resolverem alguma questão, um exercício, né? Só que, eu dou aula hoje. Ah, não vou copiar não, vou deixar para assistir e copiar depois. Aí pronto, aí entra outra aula, entra outra aula, entra outra aula. Quando você vê, já nem sabe que aula é aquela. Cara, se perde. Você nem sabe que dia foi, fica uma loucura. Então é melhor se organizar logo de cara. Tá começando o bimestre? Começa agora, bicho. Não deixa para amanhã não, começa agora. Cai dentro. Ah, tá no início, quando chegar lá em setembro, lá perto da prova, eu me organizo. Aí é melhor ficar organizado, porque olha só, o que eu dou em aula cai na prova. Não dou nada diferente. O cara que assiste a aula não consegue fazer a prova. E se organiza. Não deixa embolar lá no meio do caminho, não. Então vamos colocar assim, eu estou mudando algumas coisas aqui que eu anotei, por isso que eu estou demorando um pouco aqui para resumir para vocês, tá? Que é um texto gigante. Vamos botar assim, ó, noção de função por meio de conjuntos. Conjuntos, tá? Eu vou começar, antes de entrar em função mesmo, eu vou trabalhar com conjuntos, que ajuda bastante a compreender, tá? O que é conjunto? Um exemplo aqui, ó. Vou colocar. Ué, peraí. Ficou doido. Tô acostumado a mexer com esse programa aqui, não, gente. Peraí.
Como que sai disso aqui agora, hein? Ele entrou na borracha. Ah, tá, voltou. Pronto. Vamos colocar aqui, ó, letra A. Tá? Vou fazer um exemplo. Vamos chamar dois conjuntos. Um conjunto A, que vai ser -1, 0, 2. E conjunto, vou chamar de letra B, -2, 0, 1 e 4. Tá ok? A lei da correspondência. Depois eu já vou explicar o que é esse negócio de lei da correspondência. Tá? Vamos escrever aqui, ó, associar. O que eu quero que vocês façam? Associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Tá? Aí eu falei com vocês, lei de correspondência. O que eu falei de lei? Lei é aquilo, é como se fosse regra, né? Estou propondo essa lei, propondo essa regra. Ou seja, qual é a regra do jogo aqui? Eu tenho dois conjuntos, A e B. Eu quero associar cada elemento de A ao dobro em B. Tá? Estou falando o nome lei. Correspondência porque é ligação. Estou ligando, associando. Tá? Porque correspondem entre eles. Bem, como que eu represento isso? Eu vou fazer dois conjuntos, tá? A. Aí eu vou colocar -1, né? Porque eu tenho que o -1, 0 e o 2. E agora eu vou fazer o conjunto B. Eu vou colocar os elementos de B. -2, 0, 1 e 4. Ok? Agora, vamos fazer a associação. Ou seja, ele quer que é para associar o elemento de A, né, ao dobro. Então, alguém me chamando aqui, peraí só um minutinho. Eu vi. Se alguém estiver tentando entrar e que ainda faltam 2 alunos, vocês me falem, tá? Eu vou maximizar a tela aqui. Então, vamos associar. Olha só. Quem é A e quem é B? O A é meu ponto de partida. E B, ponto de chegada. Ou seja, eu vou processar e vou dar um resultado em B. Tá? Qual seria esse resultado? O dobro do elemento de A. Então vamos lá, gente. Eu tenho -1 no elemento em A, no conjunto em A. O dobro de -1, dobro é o quê? Multiplicar por 2, né? Ó, -1 vezes 2 igual a -2. Então vamos lá. Então vamos puxar uma setinha, vamos ligar de -1 aonde está o dobro de -1.
Tá aqui, ó, menos 2. É uma coisa bem básica mesmo, gente, mas ajuda muito na compreensão. Tá? O dobro de zero. Zero tem dobro? Tem, ué. Qual é o dobro de zero? É zero. 2 vezes zero, né? Zero. Parece até aquele joguinho, né? Quando a gente é bem menorzinho, fica brincando. Ligar os pontos. 2, o dobro de 2 é o 4. Ah, professor, é só isso? Bem, é só isso sim. Só que o que eu quero que vocês compreendam? Tá? Função, a ideia de função, o próprio nome fala, né? É uma função de algo. O que é função de quê aqui? O que está em função de quê? Bem, o B ele está em função de A, né? O conjunto B está em função de A. Ou seja, o que seria, o que eu liguei do elemento A ao elemento B? O dobro de todos os elementos em A. Por isso que B está em função do conjunto A. Né? Por isso que esse nome é função. Isso aí eu vou colocar a definição, toda bonitinha, por escrita, tá? E além disso, preste atenção. Todos os elementos que estão no conjunto A têm que estar associado ao elemento do conjunto B. Tá? Se, por exemplo, se eu não tivesse aqui no conjunto B o menos 2, eu não ia puxar essa setinha, né? Eu não ia fazer essa ligação. Portanto, o menos 1 não estaria associado com o conjunto B. Então, deixaria de ser o quê? Função. Então, preste atenção, gente. Eu vou colocar isso por escrito, tá? Para vocês também. Todos os elementos de A têm que estar ligado, associado aos elementos em B. Tá? Aí, professor, olha só, lá em B sobrou 1. Não tem problema não, tá? O que me interessa é o ponto de partida. O ponto de partida aqui é o quê? É o A. Eu estou partindo de onde? Do A. Se eu estou ligando cada elemento de A com um elemento em B, é função. Vamos fazer mais exemplos para a gente concluir no final isso aí. Só um minutinho. Então, olha só, gente, eu vou apagar isso aqui, tá? Eu tô achando que não tá gravando a partir disso. Tá travando aqui, ó. Vai ficar ruim. Pera aí, eu vou ter que... Eu tinha que usar a gravação do plural, mas como eu uso a câmera do meu gravador, por isso que eu uso meu gravador aqui. Tá? Vou tentar trabalhar com essa tela aqui. Eu vou mudar de tela aqui, só um minutinho, tá, gente? Eu vou entrar em outra. Pronto. Então, isso aqui também, olha só, eu vou colocar um exemplo, tá? Antes de entrar no outro exemplo de conjunto, coloque assim, ó, escrevam. Função nada mais é do que processar, aí nós chamamos de máquina. Não precisa guardar nomes não, tá, gente? Isso aqui é só para entendimento.
quando a gente está se referindo à função, eu vou ter um elemento, vou processar esse elemento numa lei, né, que vai pedir para associar ao dobro, ao triplo, e vai nos dar um resultado. Então, olha só, isso aqui vai ajudar a entender isso que eu estou querendo dizer para vocês. Chamamos de máquina. Escreva aí, máquina. O que é máquina? Máquina não é processar? O que o liquidificador faz? Você vai colocar um monte de coisa dentro do liquidificador, vai bater e vai te dar um resultado, tá? Função é isso aí, por isso que eu estou chamando de máquina. Máquina, vamos botar assim, máquina de triplicar. Triplicar. Aí eu tenho 1, 3, 5 e 7. Aí eu vou processar, né, na máquina, ou seja, vou multiplicar por 3, né, e vai dar um resultado. Quais são os resultados? Vamos lá, ó, vamos pegar cada elemento. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 3, 15, e 7 vezes 3, 21. Ou seja, me deu um resultado. A professora é tão bobo, né? Para que gente, isso aí é uma construção do conteúdo, do tema que a gente está trabalhando. Eu preciso passar isso para vocês. É essencial, porque a gente vai trabalhar com leis. Isso é uma lei, só que a minha lei, logo na semana que vem, de repente até hoje já mostro, a nossa lei vai ser o quê? Uma equação. 3x mais 2, né? Então, antes de chegarmos lá, eu quero que vocês entendam o que é função. Eu tenho um elemento que é ponto de partida, no caso, meu ponto de partida aqui é 1, 3 e 5, chamamos aqui de ponto de partida. E o resultado chamamos de ponto de chegada. Ou seja, é o resultado, né? Eu processei aquele elemento de ponto de partida. E qual foi a minha lei? 3x. Triplicar, né? Ou seja, multiplicar por 3 cada elemento do ponto de partida. Então, essa é a minha lei de correspondência. Então, quando eu vejo que aparecer lei no conteúdo de funções, se tiverem alguém parar para ler alguma teoria, alguma coisa, vai aparecer lá, lei de correspondência, lei de formação também, tá? Seria isso. É o que eu quero associar, ou seja, o que eu estou processando. Não é o que eu estou processando. Como? O que eu vou fazer? Né? É a minha fórmula. Né? É igual receita de bolo. Antes de você colocar no liquidificador, você vai colocar lá o quê? Na receita vai dizer, eu quero colocar 2 kg de farinha, 3 kg de... né? Existe uma regra. Você vai processar, vai te dar o resultado. Né? Então, aqui a minha lei é triplicar todos os elementos. No caso, eu costumo chamar de conjunto A, né? Nós temos ali 1, 3, 5 e 7. Tripliquei e deu o resultado, tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos lá. Coloque aí exemplo B, né? A gente já fez um exemplo A lá. B. Nós temos um conjunto A, 1 e 3, e o conjunto B, igual a 2, 3 e 4. No início é bem facinho isso, tá, gente? Olha só, vamos para a lei que eu quero, né, que vocês processem, tá? Entre A e B. Eu quero associar. Esse programa aqui, a gente aperta o negócio, apaga tudo. Associar
cada elemento de A a um valor maior em B. Bem fácil também, tá? Então, olha só, vamos construir. Primeiro, eu dei dois conjuntos, né? O A e o B. O meu ponto de partida vai ser o A e o ponto de chegada vai ser em B. Eu quero associar cada elemento de A a um valor maior, tá? Vamos representar isso através de conjunto. Então, vamos fazer aqui o conjunto A. Nós temos 1 e 3. E o conjunto B, nós temos 2, 3 e 4. Tem que ser maior. Então, vamos lá. Quais são os números maiores que 1? Nós temos o 2, o 3 e o 4. Tá? É bem óbvio mesmo, tá? É só para entender quando é função e não é função. E 3, quem é maior que 3? Apenas o 4, né? Então, presta atenção, olha só. O 1 e o 3, eu liguei ao B. Só que o número 1, eu liguei mais de uma vez, né? Foi lá no 2, foi no 3 e foi no 4. Portanto, quando isso acontecer, não é função. Tá? Função é quando aquele elemento em A ele está conectado a um único elemento em B. O número 1 ele está conectado a um único elemento em B? Não, ele está conectado a 3 elementos em B. Então, portanto, não é função. Não é função. Não é função. Tá? Isso cai, tá? Cobram isso. Eles costumam colocar lá 5 alternativas, A, B, C e D. Identifique quais desses conjuntos é função. Tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios. Então, olha só, gente. Então, se vocês quiserem colocar, então, tá? Nesse caso, não temos uma função, tá? Pois o elemento 1 possui que 3 elementos em B. Tá bom? Fazer mais um exercício aqui. Vamos fazer a letra C. Um exemplo. Vou chegar para cima aqui, tá? É mais um caso. Então, coloque aí, ó, conjunto A igual a 0, 1, 2, B, 1, 2, 3 e 4. Ok? Vamos lá para a lei. O que eu quero? A lei é a pergunta, né? O que eu quero que vocês façam? Associar cada elemento de A ao seu igual valor em B. Tá? Agora eu quero que vocês associem, vou botar aqui, ó, associar cada elemento de A ao seu valor em B. Não, peraí. Cada elemento é ao seu valor igual, tá? Igual a B. Associar cada elemento de A ao seu valor igual a B. Então, olha só.
Mesmo esquema ali de cima, fazer dois conjuntinhos para a gente identificar se é função ou não, tá? Vamos lá. Então, A, nós temos 0, 1, 2, e B, 1, 2, 3 e 4. Tem que ser igual, bem óbvio, tá? Vamos lá, 0, tem 0 aqui? Não. Não tem 0 em B. 1 tem. E o 2 também. Acabou. Aí, olha só. O A eu não conectei a nenhum elemento. Portanto, não é função. Então, olha só, gente. Se um daqueles elementos em A não conector, não for associado com um elemento em B, não pode ser função, tá? Não é função. Então, nós temos até aí 3 casos. Nós fizemos A, B e C, tá? No exemplo A, todos os elementos estão em A. Lá, 1, 2, 3. Eu conectei com os elementos em B. Mas eu conectei o quê? Uma vez só. Então, portanto, o exemplo A é função. Aí lá no exemplo B, que a gente acabou de fazer também, os elementos de A nós conectamos com o elemento de B. Só que o elemento 1 nós conectamos mais de uma vez. Portanto, não é função. E no exemplo C, nós temos 3 elementos. Nós deixamos de associar o elemento A porque não houve, né? Não aconteceu, não encontramos no entre os elementos B um valor igual a 0. Então, não houve uma conexão. Portanto, não é função. Tá? Então, vamos lá. Vamos para a definição aqui. Vamos colocar aqui. Está diferente do livro porque eu estou resumindo da minha forma e eu não peguei no livro. Assim, o tema é o mesmo, tá? Mas é um resumo do que o livro está passando para vocês lá, tá? Por isso que é interessante fazer a anotação e a definição. Vou colocar aqui agora para vocês. Eu preferi começar pelos exemplos, tá? Bota assim, definição e notação. Dados dois conjuntos A e B uma função de A em B é uma regra que indica como
associar cada elemento X, tá? Cada elemento X. São os elementos que compõem dentro do conjunto, tá? O X. Ou seja, X pertencente. Esse E aqui é de pertencer, tá? Ou seja, X, cada elemento X que pertence ao conjunto A. A um único Y pertencente a B. Bom, não posso deixar de trabalhar com álgebra com vocês, né? A gente representa com variáveis, né? X e Y, e função vamos trabalhar com X e Y. Então, o que está querendo dizer aqui? Então, vamos lá, conjunto A, nós temos lá elemento X, tá? Pode ser 1, 2, 3, 0, infinito, qualquer número, tá? Pertence o quê? Ao conjunto A. Nós temos o conjunto B, aonde vai nos dar, após processar, vamos ter o Y, tá? Ou seja, pertence a B, tá? Então vamos lá, isso aqui, ó, é aquele negócio da máquina que eu coloquei para vocês. Eu tenho um ponto de partida e dentro desse ponto de partida nós temos um elemento X. Quando eu falo em função, eu estou falando em processar, né, nessa máquina através de uma lei que a gente determina, triplo, sei lá, o que for, e vai nos dar um resultado em B. Tá? Tudo que eu falei, os exemplos que eu falei lá atrás, tá? Eu mostrei para vocês primeiro através de exemplo, depois, né, jogar a definição. Isso aqui conclui, né, o que seria a função, e a gente vai trabalhar agora no conceito inicial, com essa ideia de conjunto, para depois a gente entrar em leis, onde vai envolver X e Y. Tá? São 10h23, eu acho que já dá para fazer isso agora, calma aí. Antes, acho que não vai dar não, antes eu quero que vocês fixem, vamos fixar realmente o que é função e o que não é função, tá bom? Vamos fazer um exercíciozinho? Espera aí. Antes de eu entrar com a lei que envolve x e y, vamos fazer um exemplo aqui. Coloque em exercício 1, que foi uma fixação. Quais, aí vocês escrevam aí, quais dos diagramas abaixo. Quando eu falo diagrama, gente, é essa representação de conjunto que eu estou fazendo aqui, ó, A e B, tá? Essa circunferência, né? Uma meia elipse, né? Nós chamamos de diagrama, tá? Quais dos diagramas abaixo representa uma função? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui os diagramas.
Vamos fazer aqui a letra A. Então, nós temos aqui o conjunto A, representado por diagrama, né? 1, 2, 3, 4, e eu tenho B. Onde nós temos 3, 5, 7, 9 e 11. Tá? Aqui eu não vou dar a lei de correspondência, não. Associar, tal, tal, tal. Eu já vou dar o resultado, tá? Vou puxar aqui as setinhas. Porque o objetivo aqui é identificar se é função ou não. Vamos lá. 2, 5, 3, 9 e o 4, 11. Tá? Bem simples. O que eu falei com vocês? O que é função, o que não é função quando vocês estiverem identificando através desses conjuntos? Todos os elementos, fixando novamente, todos os elementos de A, tá? Tem que estar conectado aos elementos de B. Uma única vez. Vamos lá, o 1 está conectado uma única vez, o 2, o 3 e o 4. Sobrou alguma coisa aqui em A? Não. Então, é função. Só isso. Identificar e escrever. Quais os diagramas abaixo representam a função? Então, letra A, vocês coloquem. É uma função. Facinho, né? Vamos fazer aqui mais uma. Chegar aqui, vocês vão copiando aí, ó. Dúvidas, falem, tá? Perguntem. B. Então, B nós temos. Vou fazer aqui o diagrama. 0, 2, 4, 6. E B. 3, 6 e 9. Tá? Então, deixa eu fazer as conexões aqui, ó. O 2 está conectado com 3. O 4 com 6. E o 6 com 9. Então, lá, é uma função? Bem, preste atenção lá. Os elementos de A, todos estão conectados? Não. O 0 está lá sobrando, né? Então, muito fácil, né, gente? Não é uma função. Caiu uma prova, qualquer prova de vestibular que for, gente, é isso. Se tiver representado por diagramas, vocês vão lá verificar se todos os elementos estão conectados, se todos os elementos não estão conectados, se está conectado mais de uma vez, tá? Então aqui, ó, o 0 sobrou no elemento A, o meu ponto de partida, todos eles têm que estar conectados. Não é uma função. Por que não é uma função? Né? Porque está sobrando ali. Não é isso, olha só. Se a ideia é pegar os elementos e processar eles e gerar um resultado, tá faltando ali, ó, esqueci de colocar ovo na receita. Então não vai te dar o resultado, tá? É óbvio que não é uma função, né? Se eu dependo de todos os elementos, então sobrou lá um elemento que ficou de fora. Não é uma função. Pronto.
Agora, olha só. Agora tem tempo aí. Vamos brincar de uma forma mais interessante, tá? Vou fazer uma questão 2 aqui. Dados os conjuntos abaixo faça um diagrama e diga se f, tá? Calma aí. Se f é uma função de A em B, sendo x pertencente ao conjunto A, né? E y pertencente ao conjunto B. Letra A, o que eu quero a letra A? Nós temos aqui o conjunto menos 2, 1 e 2. E nós temos o conjunto B, que é igual menos 4, 1 e 4. Quando a gente fala em função, gente, é porque a gente vai processar de novo, ó, fixando o que está no elemento A em B. Ah, mas processar o quê? Qual seria essa função? Vou colocar aqui agora, tá? A lei de correspondência. Qual vai ser essa lei de correspondência? O y, ele tem que ser igual a x ao quadrado. Peraí, professor, o negócio começou a ficar diferente agora, tá? Sim, a gente representa, isso aqui é o nosso primeiro exemplo, tá? A gente está representando a lei da correspondência através de uma equação, tá? Aonde que eu quero que o y seja igual a x ao quadrado. O y, ele está em qual conjunto? Em B. Está dizendo a questão lá, ó, y pertence a B. E o x pertence ao conjunto A. Tá? Então, vamos lá, olha só. Vamos fazer aqui, ó. Meu ponto de partida, então, ó, o x pertence a A. Quem é A? Nós temos o quê? Quais são os elementos que estão em A? Menos 2. Nós temos o 1 e nós temos o 2. Eu vou processar isso e vou levar ao conjunto B. Tá? Ele falou, ó, conjunto B, menos 4, 1 e 4. Vamos verificar, gente. Presta atenção. Vamos verificar aqui, olha só. X ao quadrado. O y tem que ser igual a x ao quadrado. É uma fórmula, tá? A lei nada mais é que uma fórmula. É a receitinha. Então, vamos encontrar o y aqui para x igual a menos 2, que é o primeiro elemento. Ou seja, eu vou substituir no lugar do x, vou colocar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá o quê? 4. Então, vamos lá. Ó. Então, processei. Tá? Joguei na máquina aqui. O resultado deu o quê? 4.
Vamos fazer para x igual a 1. Só substituir. No lugar de x, vou colocar 1. Então, 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1. Então, encontramos y igual a 1. Então, vamos lá. Processei, né? E o resultado deu o quê? Agora, tem o último elemento ali, que é o 2. Então, y vai ser igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, 2 é 4. Esse exemplo foi ótimo. Porque o 4, o elemento 4 lá do conjunto B, ele está recebendo, né? Ele foi resultado de dois elementos do conjunto em A. Eu não falei disso lá atrás nos exemplos A e B e C, se isso seria uma função ou não. Bem, preste atenção. Até falei, tá? O que eu falei lá? Que todos os elementos de A têm que estar conectados com um dos elementos em B. Eu não posso repetir, por exemplo, o menos 2, se eu repetisse ele tivesse conectado a dois elementos em B, eu não posso. Não seria uma função. Mas em B eu posso receber mais de um elemento. Tá? Portanto, é uma função. Então, olha só, fixando novamente. Outra coisa também, olha só, isso aqui, ó, menos 2, tá? A galera erra. Menos 2 ao quadrado não é menos 4, tá? Tem uma turminha aí que coloca menos 4. Vocês têm que fazer menos 2 vezes menos 2 dá positivo. Menos com menos dá positivo. Mas no automático lá, na afobação, o cara fica tenso na prova, sei lá o que for, né? Coloca menos 4. Aí erra. Tá? Então, é outra observação. Então, é uma função, tá? Pois todos os elementos em A estão conectados em B. Isso é o mais importante. E não sobrou elementos em A. Eu processei todos. E lá no elemento B, o 4, ele foi resultado, né? Tanto do elemento menos 2 como o elemento 2. Isso pode, tranquilamente. Tá? Então, portanto, é uma função. Ele, na questão, pediu para analisar se é função também, né? Então, tem que escrever aí. É uma função. João, vamos ficar passando uns carinhos assim? Uhum. Então, gente, como vai aparecer para vocês essa lei de correspondência? Através de quê? Nós chamamos de lei de formação. Tá? Através de variáveis, y e x, como é o padrão da matemática. Pode aparecer outras letras diferentes, aí, mas não muda o conceito. Você tem um ponto de partida e vai ter um ponto de chegada. Vai processar isso através de uma lei que vai ser dada para vocês. Vocês vão processar e vão verificar o resultado. O meu resultado é o y. O A nós chamamos de conjunto é o ponto de partida. Tá? Aí eu falei lá, ó, sendo x pertencente a A. Então, x pertence a A. Então, meu x são os elementos que compõem, que pertencem ao conjunto A. E o y são os elementos que está no enunciado, está na questão, y pertence a B. Aquele é pertencer. Pertence ao conjunto B. Então, função
é processar o que está na partida e até chegar, né? E vai dar um resultado. Deixa eu ver aqui, vou fazer mais um exemplo e a gente terminar a aula. Olha só. Vou fazer aqui um exemplo B. Vou abaixar aqui. Para fixar isso aí, eu tenho dois conjuntos. A é na mesma questão, tá? A é igual a 0, 1, 2, 3. E B, 1, 2, 3, 4 e 5. A minha lei, tá, vai ser o y, que é o resultado, tem que ser igual a x mais 2. Na questão falou que x está no conjunto A e o y em B. Tá bom? Então vamos verificar isso aqui. Vamos colocar aqui o conjunto A, né? 0, 1, 2, 3. E o B, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, minha lei aqui, ó, y tem que ser igual a x mais 2. Tá? Vamos fazer para o primeiro elemento, que é o 0. Então, y vai ser igual a 0 mais 2, que é igual a 2. O resultado deu 2. Então, vamos ligar o elemento 0 ao 2. Né? Tranquilo. Vamos lá, agora para o elemento 1, x igual a 1, vai ficar 1 mais 2, é igual a 3. Então, vamos ligar o elemento 1 ao 3. E aí vai. Agora é só substituir agora o x por 2. Igual a 4. Nós temos o 3 também, né? Então, 3 mais 2 igual a 5. Perfeito. Tá aí. Colocamos todos os elementos. 0, 1, 2 e 3, né? Substituindo naquela lei de correspondência, que também chamamos de lei de formação. Tá? Como x está no conjunto A, peguei o primeiro elemento, que é o 0, substituí lá em x por 0, né? Aí ficou 0 mais 2, aí por diante. E ligando os seus resultados. É uma função ou não é uma função? Então, todos os elementos de A foram conectados em B. Não sobrou elemento. Ó. E foi conectado uma única vez. Ó. Uma única vez. Então, é função. É função. Então, vocês terminem de copiar e eu vou encerrar a parte de introdução com vocês agora, tá? Na próxima aula, eu não sei como é essa questão de distribuição do livro de vocês, né? Caso já tenha o livro, a gente vai trabalhar as questões do livro. A introdução é isso, gente. Tá? Essa ideia de conjunto, o que é a função, esse processar, né? Nós temos o ponto de partida, aí eu tenho uma fórmula, uma lei. Essa lei
é a nossa referência. O que eu quero fazer? Se eu não tiver essa lei, eu não sei o que eu vou fazer. Então, tem uma lei, eu vou associar o ponto de partida com um B através dessa lei. No caso ali, eu quis x mais 2. Então, vou pegar o primeiro elemento lá do A, do conjunto A, e somar mais 2. O resultado, eu faço a ligação. Conectei. A mesma coisa, 1, 2 e 3. Acabou. Tá? Não é difícil. O que pega, como sempre, é vocês fazerem conta. Vocês erram em continha, né? Como sempre. Aí não, a conta está bem óbvia, né? Mas lá em cima, por exemplo, x ao quadrado, a galera erra no sinal, às vezes. Umas bobeirinhas, né? Vocês têm que ficar atento com esses negócios aí, com esses detalhes, que vocês às vezes entendem o conceito, mas na hora de fazer conta, erram. Igual no delta lá, né? Tem gente que tirou a raiz errada. Fez o negócio todo perfeito. Só que na hora de tirar uma raiz, de somar menos, erra. Sinal, tá? Podem errar isso não, tá? De jeito nenhum. Eu vou sair da tela aqui, tá, gente? Todos copiaram? Tá ok.